Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Rocha, está começando mais um Investimento em Pauta, programa que leva para você, internauta de todo o Brasil, informação de qualidade sobre economia, finanças, mercados, negócios, tudo aquilo que pode ajudá-lo na gestão profissional e pessoal. Investimento em Pauta, tenho o prazer de receber hoje novamente Luiz Paulo Zani. Zani é formado em Administração de Empresas com especialização em Comércio Exterior pela FASP, pós-graduado em Administração de Negócios pelo IBMEC, São Paulo, atual INSPER, sócio-consultor da Zani Gestão de Negócios desde 2004, consultoria especializada nas áreas de vendas, transportes, logística, supply chain e comércio exterior. Responsável pelo startup das empresas Butch Rent a Car e Ouro Verde Transportes no mercado de São Paulo, trabalhou em empresas como Shell, FedEx, Varig, Cargo, UPS e TAM. 15 anos de experiência na área de transporte e logística, tanto nacional como internacional, 10 anos de experiência na área comercial, ex-diretor conselheiro da Associação Brasileira de Aviação Geral, palestrante para as áreas de logística e comércio exterior, com experiência nos Estados Unidos. Zani, é um prazer ter novamente aqui. Obrigado de novo pelo convite. Agradeço a sua disponibilidade de agenda. Nossa última conversa, a gente falou um pouco sobre o que era necessário para adquirir uma cultura exportadora, principalmente olhando para o pequeno e microempresário. Você deu alguns números aí da participação dessas empresas no comércio internacional brasileiro. Demos um exemplo que seria de sucesso, que seria a Itália. Eu queria retomar o nosso bate-papo dizendo assim, nesses últimos 20 anos, o que melhorou nesse pequeno e médio empresário, só para a gente também não passar a impressão que só há coisas a serem feitas, mas o que já foi feito, né, o que melhorou, e retomar um pouco o exemplo da Itália, que eu acho que é um exemplo muito interessante nas comparativas de estatística, né? Ok, realmente a Itália tem números que, comparado com a dimensão do mercado brasileiro e justamente do mercado italiano, são exercícios que foram feitos e que representam hoje um sucesso em termos de exportação. Como nós mencionamos, um deles é justamente essa parte de composição e formação de distritos industriais, que são os clusters, e também esta especialização dentre esses produtos, sendo um deles cerâmica e design. São dois segmentos italianos que hoje são exportados para o mundo inteiro. Apesar da Itália ter uma proximidade muito grande por estar dentro do mercado europeu, que facilita as exportações, o Brasil tem também, dos números de 2009, 40% deste volume exportado por micro, pequenas e médias empresas já estão para a América do Sul. Outros 25% mercado europeu, mais 20% mercado asiático e o restante Estados Unidos e Canadá. Então, é um exemplo que, comparado às dimensões dos dois países, tem e deve ser seguido pelo Brasil. Os últimos 20 anos, nós notamos que estaríamos engatinhando no setor de exportação e saímos de 30 bilhões de dólares para 2008, 2009, chegamos já na casa de 200 bilhões de dólares. Quer dizer, em 20 anos, o Brasil conseguiu um aumento de 600% no volume exportado. Então, isso mostra que potencial existe, o mercado existe, o que nós precisamos fazer justamente é divulgar este conhecimento para os pequenos e médios exportadores. E a gente começou a falar no último programa, e infelizmente o nosso tempo é escasso, você ia começar a explicar sobre os clusters, né? Perfeito. Então, eu queria que vou emendar duas perguntas aqui, você explicasse para o internauta, para esse empresário que tem condição de se tornar um exportador, ele precisa apenas criar coragem, né? E acho que coragem ele já tem, porque ele é empresário no Brasil, e ganhar uma certa cultura. O que são os clusters e como é que estão os clusters hoje no Brasil, se isso no Brasil tem funcionado? Eu faria as duas perguntas de uma vez só. No Brasil já existem alguns exemplos. Clusters são os distritos industriais que praticamente existem três pontos a serem seguidos, né? Aglomeração, afinidade e articulação. Ou seja, você tendo, numa área geográfica, empresas, tanto desde o fornecedor de matéria-prima até
o fornecedor de acessórios para o teu produto, já você tem esta concentração diminuindo, ganhando em ganho de escala, você tem diminuição de custo, você tem uma troca de informações muito rápida e você tem uma participação em termos de tecnologia praticamente ao mesmo tempo dentro desse setor. A parte de afinidade, você justamente coloca estas empresas de um mesmo setor, de um mesmo ramo. Então, com isto, você tem a parte de produção, a parte de design, a parte de tecnologia, a parte de promoção, a parte de vendas, dentro do mesmo ponto. E a parte de articulação, ou seja, como estes empresários vão se movimentar para que, em conjunto, eles consigam uma exposição lá fora. E no Brasil, tem algum exemplo positivo? Enfim, já existem clusters no Brasil, isso tem funcionado, tem ajudado o exportador? Bom, no Brasil nós temos alguns exemplos. Um é justamente no setor de calçados, né, que está justamente localizado no Rio Grande do Sul, no Vale dos Sinos. A indústria moveleira no estado do Paraná, em Londrina. E tem também a parte de calçados em Franca. Um dos setores que houve uma tentativa de composição de cluster é justamente a indústria e segmento de cristais, vidros e cristais em Blumenau. É um exemplo que foram identificados quais foram os problemas, para quê? Para que o pequeno, médio empresário evite. Alguns exemplos deste não sucesso foram justamente o número pequeno de participantes, né, gerando essa desconfiança do próprio empresário brasileiro. Vai ser o meu competidor, eu não vou abrir a minha fábrica, não vou abrir o meu fornecedor. Então, isto acaba dificultando a integração destas empresas visando um objetivo em comum. Então, quanto menor o número de empresas dentro de um cluster, muito mais difícil é o índice de sucesso. E você tinha comentado comigo que existem inúmeros países aí, né? Você tinha falado em Escócia, México, Marrocos, Irlanda. O exemplo de cluster já está muito bem implantado. Peru, El Salvador, Nova Zelândia, Irlanda, México, que são países comparativamente menores em termos até de potência, de economia, de produção que o Brasil. Então, isso mostra que esses exemplos positivos facilmente podem ser aplicados em alguns segmentos da indústria nacional, visando justamente o mercado externo. Você, empresário que nos assiste, se quiser fazer um contato com o Zani para consultoria ou palestra, está aparecendo aí na sua telinha o endereço eletrônico dele, lpznegocios@terra.com.br, vou repetir, lpznegocios@terra.com.br, ou telefone 11, São Paulo, 8263-2748. Zani, uma coisa que a gente sabe que é fundamental para qualquer atividade econômica ter sucesso, se relaciona a incentivos e financiamentos. Então, eu queria fazer duas perguntas, porque o nosso tempo daqui a pouco vai se esgotar. Uma é, como é que está essa questão no Brasil de financiamento e incentivo à pequena e média empresa? E que você mencionasse alguns projetos aí que têm feito sucesso no mercado brasileiro. Ok. A partir do momento que o exportador decidiu, né, entrar para este negócio, este novo projeto, antigamente existia muita burocracia, muita falta de apoio ao pequeno e médio empresário, e hoje nós podemos encontrar programas do próprio governo, de entidades paralelas, com alto grau de conhecimento e programas de financiamento, segurança na parte de crédito, apoio profissional de profissionais de mercado internacional. Para quê? Para que este exportador se sinta seguro e com condições de alavancar essa nova tentativa para o mercado externo. Então, eu posso citar tanto o BNDES, o Banco do Brasil, o Sistema ProEx, são programas voltados especificamente ao micro, pequeno e médio produtor. Então, dentro desse segmento, ele vai poder encontrar justamente este tipo de apoio, sendo que o mais difícil ele já deve ter
feito, que é justamente implantar a filosofia exportadora dentro da fábrica, né? Deixar bem claro para os funcionários que não é mais uma linha de produção, e sim a linha de produção, onde não pode ter falha. Se ele comprou nível 10, você tem que entregar nível 10, não pode chegar a 9,5. Então, esta política é muito mais importante para depois, sim, ele conseguir justamente alavancar com esses apoios por essas entidades governamentais. Eu gostaria de deixar claro aqui para o empresário de todo o Brasil que nos assiste, que eu tenho sempre falado isso em palestras ou aqui no meu programa, que o empresário dedica muito pouco tempo ao relacionamento com as instituições financeiras, governamentais ou privadas, que tem as linhas para financiamento. Não só para comércio exterior, mas de forma geral, né? O pessoal deixa para correr atrás de banco quando precisa. Gasta muito pouco tempo nesse relacionamento. E pelo que você está nos colocando aqui, o BNDES, Banco do Brasil e outras instituições têm programas direcionados para exportação, né? Para dar todo o suporte para o empresário que de fato decida, vou ser um exportador, né? Então eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para esse empresário que não exporta, mas tem produto de qualidade, né? Qual seria o primeiro passo? Ele já tem produto, ele tem um histórico, ele tem qualidade, né? O que ele poderia, por onde ele começa para se tornar, num espaço de tempo curto, um exportador? Bom, eu acho que o conselho seria procurar profissionais específicos dentro desta área de comércio exterior. Para quê? Para que ele seja auxiliado, né, orientado desde da sua produção ao seu plano de negócios, a sua previsão de 2 a 3, 5 anos e principalmente a implantação dessa filosofia exportadora dentro da empresa. Esse eu acho que é o ponto fundamental do passo quando ele decide que ele vai, além de atender o mercado interno, já que ele atingiu esse padrão de qualidade, ele vai justamente passar para o mercado externo. Com esta orientação, as chances de ele praticar algum grande engano que torne frustrante essa iniciativa vai diminuir muito, porque ele vai ser muito bem orientado e são passos pequenos, mas constantes e crescentes, ou seja, visa primeiro o mercado próximo, dentro das suas características de produto, não vai tentar inventar a roda para um produto na Austrália, quer dizer, então vamos procurar mercados onde exista a sinergia entre o que ele fabrica e a demanda daquele país. Agradeço novamente sua participação. Obrigado. Fica aqui um aberto convite para outras oportunidades. Para você, internauta de todo o Brasil que está nos assistindo, se você quiser contatar o Zani para uma palestra, para um bate-papo, está aqui o endereço dele, lpznegocios@terra.com.br ou telefone 11 8263 2748. Investimento em Pauta vai ficando por aqui, agradecemos a sua audiência e até uma próxima oportunidade.